São 10h43, após o Estado de São Paulo decretar estado de emergência para dengue, agora as cidades elas estão entendendo como esse decreto pode realmente contribuir. Mais cedo, Nair Zambon, secretário de Saúde de Campinas, disse que ainda não havia tido acesso ao documento e não sabe o que na prática pode ou não contribuir. Mas informou que, claro, na questão da burocracia poderá ser uma ajuda neste momento ao enfrentamento à doença, mas chegou a ser controverso, dizendo que a cidade não vive um caos, mas já esperavam essa quantidade, esse volume de casos que realmente está grande nesse momento e que, inclusive, há fila de pessoas aguardando por atendimento. Na região, nós temos cidades que estão tendo também um difícil trabalho nesse momento em relação à doença, e das cidades do estado de São Paulo com registros de morte, foi o critério técnico usado para o estado para decretar emergência. Nós temos a cidade de Limeira com um caso de morte e 389 casos confirmados pela doença. O secretário de Saúde de Limeira, Vitor Santos, está na linha para conversar agora com a gente sobre a situação lá do município. Olá, secretário, um bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme, estou à sua disposição. Eu queria saber se vocês conseguiram ter acesso às informações do decreto e se isso muda aí para a cidade a situação. Os senhores também pretendem decretar estado de emergência de alguma maneira ou alguma ação diferenciada? Carolina, nós tivemos acesso ao documento. A cidade de Limeira ela ainda não está no limite dos 300 casos por cada 100 mil habitantes, mas nós estamos caminhando para lá. Nós temos agora, nesse momento, 393 casos confirmados, mas temos ainda 761 casos em abertos e a média das confirmações está em torno de 50%, o que pode, nos próximos dias, nos levar a esse número de 300 casos por cada 100 mil habitantes, considerada a população de Limeira. Nós tivemos aqui um óbito confirmado de uma pessoa idosa de 83 anos, temos um caso suspeito de um jovem de 36 anos e tínhamos um suspeito de 50 anos que não foi confirmado como causa-morte a dengue, né? Essa é a situação nossa nesse momento. Nós estamos com o nosso exército aí de agente na rua, visitando as casas, fazendo a pulverização naquelas quadras onde os casos foram confirmados, de maneira que a gente está preparado e acompanhando a evolução da doença. Os senhores já esperavam por essa situação, essa epidemia? Então, o vírus ele é cíclico, né, Carolina? Ele pretende sobreviver, ele vai tomando alternativas para a sua reprodução. Nós temos hoje aqui potencialmente o vírus 1 e 2 presentes aqui em Limeira. Nós temos 1, 2, 3 e 4 aí no Brasil, mas o vírus 1 e o vírus 2 são os prevalentes aqui em Limeira. Nós fazemos um trabalho já há décadas de acompanhamento dessa questão dos casos, fazemos uma avaliação periódica do controle dos vetores, de maneira que a gente possa evitar que haja esse surto, mas o vírus ele se aproveita de condições climáticas e de outras condições do ambiente para poder se reproduzir. Esse caso ele não acontece de forma pontual nessa ou naquela cidade, nós temos hoje ele no Brasil inteiro, com algumas situações que são inusitadas. Nós temos hoje um aumento do caso de dengue em estados onde a temperatura é mais fria e onde não existia dengue, e surpreendentemente até temos hoje casos de dengue na Europa, em países que têm um clima mais frio. Então, o mosquito, que é o vetor principal, ele procura se adaptar, de forma que esse trabalho tem que ser feito de duas maneiras. O primeiro é evitar a proliferação do vetor, e com isso controlar a disseminação da doença, e do outro lado ter uma estrutura preparada, com os protocolos definidos de atendimento, para a gente evitar o risco de óbitos, né? Embora sabendo que essa doença ela prejudica sobremaneira, especialmente as pessoas mais idosas, aquelas que são imunossuprimidas, aquelas que são mais vulneráveis a essas doenças virais. No caso de algumas cidades, eles estão priorizando atendimento e mudando o protocolo. Campinas resolveu que qualquer paciente com febre deve já procurar por unidade para fazer teste. Como que os senhores estão fazendo aí com essa questão de protocolo de saúde? Então, na nossa visão, a doença ela tem duas etapas muito bem distintas. A primeira é quando ela se manifesta nos primeiros 3 a 4 dias,
onde o quadro é muito sintomático, né? Nós chamamos a doença de quebra-ossos, porque ela dá muitas dores no corpo, dor de cabeça, febre. E depois tem uma segunda etapa, onde a doença começa a desenvolver as complicações, as alterações na coagulação do sangue, a questão da fuga de líquido das artérias para o tecido intersticial, levando à falência aí de diversos órgãos, principalmente da função renal. O que nós temos recomendado é que, na presença de qualquer evidência sintomática, mesmo que seja semelhante às outras viroses, como febre, dor no corpo, que procure as nossas unidades de assistência. Nós temos hoje 2 pronto-atendimentos, uma UPA, 2 pronto-socorros de hospital que atende SUS, além do pronto-socorro dos 2 hospitais privados da cidade. Então, o primeiro atendimento, se ela for feito no pronto-socorro, a nossa orientação é que o paciente seja atendido, se tiver disponibilidade para fazer o NS1, que é o teste que a gente faz nos primeiros dias, fazê-lo, e em seguida fazer o acompanhamento, ou dentro da própria estrutura de assistência, retornando 24, 48 horas depois, ou encaminhando para as nossas unidades referenciais, que aqui em Limeira nós delimitamos 6 unidades, onde a gente aumentou o número de cadeiras para, numa eventualidade, poder fazer a hidratação venosa. É muito importante que a população saiba que a velocidade no tratamento ela é indispensável. Então, todo o quadro febril, com essas características que eu falei, dor no corpo, dor atrás dos olhos, o médico tem que pensar na possibilidade de dengue e começar o tratamento, que é basicamente com analgésico antitérmico, evitando ácido acetilsalicílico, evitando corticoide e muita água. A hidratação ela é fundamental. E no caso do paciente com diarreia ou com vômito, o que dificulta a hidratação oral, já partir para a hidratação venosa para evitar as complicações que normalmente aparecem a partir do 6º, 7º, 8º dia. Certo. Secretário, só para confirmar, são 389 casos, esse número já mudou? Já mudou. Já. Aqui à medida que a gente vai confirmando, hoje, agora, nesse momento, eu peguei o número para atender vocês, são 393 casos confirmados, 446 descartados, e ainda temos 761 casos em aberto, que pode eventualmente repercutir para metade disso aqui, se somar os nossos 393, chegando próximo aí a esse número de 300 para cada 100 mil, o que nos levaria à questão de emergência que o Estado está colocando. População de Limeira hoje, secretário? A população nossa está em torno 290 mil, mais ou menos, né? Tá. Entre 290 e 300 mil. Tá certo. De forma que a gente, para chegar nesse número, chegaria aí perto de 800 a 900 casos confirmados. Vitor Santos, secretário de Saúde de Limeira, obrigada pela sua entrevista e a gente deseja aí um bom trabalho de combate à doença. Muito obrigado, nós estamos à disposição, estamos reforçando para que a população dispense 10 minutinhos por semana para olhar as suas calhas, os seus ralos, a caixa d'água se está aberta, se não está. Se a população nos ajudar com esses 10 minutinhos por semana, que é o ciclo semanal do vetor, que é o mosquito, nos ajudará muito na questão da redução dos casos. Muito obrigado a você. Nós quem agradecemos. Neste momento, a gente agora aciona a reportagem da CBN, Pirângelo. Porque a Thalita Souza acompanhou o mutirão contra a dengue aqui em Campinas nessa manhã. Bom dia, Thalita. Bom dia para você, Guilherme, Carol e a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui do Cemitério da Saudade, em Campinas, onde a Prefeitura está realizando uma ação para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti aqui no local. Essa ação começou às 9 horas da manhã e já está caminhando para o fim, que a expectativa é que